Vamos falar hoje um pouco sobre fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, pessoal, é de uma importância para mim muito grande na minha vida financeira, né? Comecei em 2012 a investir em fundos imobiliários e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é um investimento bem interessante e a gente vai conhecer um pouco mais hoje, principalmente você que está dando seus primeiros passos aí na sua caminhada aí no mundo dos investimentos. Vamos lá. Vamos falar primeiro, pessoal. Vamos começar aqui pela estrutura, né? A estrutura de um fundo imobiliário, como funciona, né? Um fundo imobiliário, pessoal, ele começa funcionando assim. Tem uma reunião, né, a proximidade das pessoas, que são aquelas primeiras, né, que vão formar o fundo, né? Vão formar o fundo, vamos dizer assim, cada um dando um pouquinho, né? Cada um dá uma graninha ali e começa o fundo. Assim ele se capitaliza na sua gênese, né? Na sua essência, no seu início. E na sequência, né, ele é colocado em bolsa de valores, fica pronto lá para que todo mundo possa adquirir as cotas, né? E é feito um processo, pessoal, exatamente como vocês fazem, vocês que também já investem em ações, o processo é o mesmo. É um processo para você comprar cotas, né? Você comprando cotas na bolsa, né? Tem o código direitinho, todos eles finalizam no número 11, né? E assim você pode adquirir cotas de fundos imobiliários. Nesse momento você se torna dono, né? Se torna dono ali do fundo. E, claro, tem os tipos de fundo, né? Então tem alguns que a gente vai falar daqui a pouco, mas você pode se tornar, por exemplo, comprando cotas de determinados fundos imobiliários, você pode se tornar dono de shopping center, né? De prédio de hospital, deixa eu ver, galpões logísticos, né? Que essas empresas grandes sempre utilizam para guardar, né, os seus produtos, Renner, Magazine Luiza, Riachuelo, enfim, lojas americanas. Bom, então, pessoal, feita esse primeiro procedimento, né, as cotas, desculpe, são colocadas então em bolsa para que vocês possam fazer a movimentação normal com elas, ou seja, de compra e venda, né? E é esse o processo. A estrutura de funcionamento, né, de um fundo imobiliário é esse. Ele chega lá e aí ele passa a ter as cotas, né, que ficam disponibilizadas lá na Bovespa. Simplesmente você vai, compra, ele não tem um processo de lote, né, como tem nas ações, ou seja, é sempre fracionado, não tem que colocar a letra F no final. Então é só com aquele código mesmo que você vai ali e compra. E principalmente é interessante porque você pode comprar sem ser, como eu disse, na questão do lote, você pode comprar 5 cotas, 18 cotas, 134 cotas, 109 cotas, 98 cotas, uma cota, tudo isso com o mesmo código, sem ter que colocar a letra F ali no final. Então isso é interessante, facilita muito, né? É interessante também falar sobre a questão dos 2 dias, né, que tem, assim como também tem nas ações, 2 dias úteis para que você então possa, digamos assim, finalizar, né, definitivamente a sua compra ou a sua venda, tá bom? O processo de compra e o processo de venda são os mesmos, apenas, claro, ao invés de você clicar no comprar, quando você for vender, você vai clicar no vender. E o processo é só esse. Então, fundos imobiliários, pessoal, a parte estrutural dele funciona dessa maneira. Não tem nada demais e tudo, até o momento que você chega e adquire as cotas. Ou, posteriormente, após tê-las adquiridas, você pode também vendê-las. Normalmente, é o mesmo processo, né? Acabei de falar. O que é interessante também dizer é que o processo da estrutura do investimento em si proporciona aos cotistas rendimentos mensais. Isso é uma coisa também interessante. Não falamos em dividendos com relação a fundos imobiliários. A nomenclatura correta é rendimentos. Você recebe rendimentos. E eles são mensais.
a cada 30 dias, né, sempre naquela data certinha ali, a maioria paga no 10º dia útil. A maioria, mas não são todos, né? Enfim, e o pagamento é feito a cada 30 dias como um aluguel que você recebe. Então é feito dessa maneira. Qualquer que seja o tipo de fundo imobiliário, tá? Como já disse que nós vamos abordar já já. Uma coisa interessante também é falar sobre deixa eu ver o que é mais aqui da parte estrutural do fundo. Pode-se dizer também que é um pagamento que você pode vamos dizer assim, contar com ele, tá? E eu estou falando tranquilo sobre isso porque desde 2012, né, pessoal, que eu estou comprando fundos imobiliários, lá se vão 10 anos, né? Nós estamos em fevereiro de 2022, ainda falta um pouquinho, foi em maio, não, foi em junho que eu comecei a comprar. Então ainda faltam 4 meses aí para fazer 10 anos, mas já tem bastante, né, pessoal? Então já tem uma boa experiência aí, olha, eles pagam realmente em dia. Apesar de que, pelas regras mesmo, é importante dizer que o fundo pode até se dar, ele pode fazer o seu pagamento, se dar ao luxo de pagar somente a cada 6 meses. Ele pode acumular, né, os 6 meses e te pagar. Mas olha, ninguém faz isso, tá? Todo mundo paga mesmo a cada 30 dias, naquela data certinha, tá? Uma coisa legal também de falar sobre fundo imobiliário, assim, da estrutura de funcionamento dele, é com relação a fatos relevantes. São sempre enviados, tá? Tem esses sites aí, pessoal, que já recebem por ali. Então eu indico a vocês que se cadastrem nesses sites. Pode ser o meudividendos.com.br, pode ser o Clube FI também, e dá para você ver lá os fatos relevantes, enfim, todas as comunicações, né, que os fundos podem enviar para vocês. Tem o Status Invest também. Só se cadastrar, é tudo gratuito, viu? Eu mesmo sou cadastrado neles e nunca paguei nada. Então, é algo que realmente vale a pena. E outra coisa também legal de falar é que a variação, né? A variação do fundo imobiliário na relação de sua cota não é como é a variação das ações. As ações variam muito mais, entendeu? Elas são muito mais voláteis, né? Como a gente costuma dizer. A variação é muito menor. Eu mesmo vejo, esses anos todos, né, as cotações, posso falar tranquilamente. Realmente existe uma variação, mas é muito pequena, tá? É bem tranquila. Para quem até está começando na renda variável, eu acho até que o ideal é você começar por fundos imobiliários, né? Então, uma outra coisa legal que eu poderia dizer também na parte estrutural do fundo, com relação ao imposto, né? É isento. Esse rendimento que você recebe a cada 30 dias é isento. É isento. Você não paga nada, entendeu? Bom, pelo menos até hoje, né? Estamos aqui em fevereiro de 2022, até hoje tá zerada aí essa alíquota. Que aí eu não sei, de repente daqui a um ano alguém assiste esse vídeo aqui e de repente está sendo cobrado algum imposto. Pô, Marcelo, você falou então, por isso que eu estou até colocando direitinho a data aqui, para não ter dúvida, né? Existe um imposto sim, mas é quando você vende. Quando você vende as suas cotas, claro, contanto que elas tenham lucro, né? E não tem a isenção como tem na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores tem até um determinado valor, né, que você pode vender por mês. Nos fundos imobiliários, não. Aí, qualquer valor que você vender, contanto que a DARF dê pelo menos R$10, você já vai ter que, né, desembolsar uma graninha aí. Mas é legal, é uma grana que você desembolsa numa boa. Porque, afinal de contas, você só está desembolsando, está pagando, porque você recebeu, né? Então aí você já pode ficar pelo menos com o argumento, né? Olha, eu estou pagando aqui, mas é porque eu recebi bem mais, né? Tive lucro. Então é isso, pessoal. Basicamente a parte estrutural do fundo imobiliário funciona dessa maneira, né?